A paz, querido, a paz, amado. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra do Senhor. Eu sei que você tem sido abençoado nos últimos dias pelas palavras que você tem recebido. E se você não assistiu às últimas palavras, se você não assistiu às últimas devocionais, dá uma olhadinha aí no nosso canal. Nossos líderes têm estudado, têm liberado palavras todos os dias para que você tenha um alimento espiritual para fortalecimento da sua vida. Eu quero compartilhar com você nesse momento algo que é de extrema importância para nós entendermos. Lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, o escritor, o autor a Hebreus nos dá um conselho e nos diz o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. O autor aos Hebreus, nesse momento, ele faz uma admoestação, ele chama a atenção dos leitores, ele chama a nossa atenção no dia de hoje para algo que acontece muito rotineiramente hoje, é muito comum hoje, e que já acontecia naquele tempo. O questionamento de alguns quanto à participação em um corpo espiritual, em uma igreja, em uma família espiritual. E o apóstolo vai dizer, o escritor vai dizer, cada um defendendo sua tese, o escritor vai dizer o seguinte, o autor a Hebreus vai dizer o seguinte: não deixe a sua congregação, não abandone a sua família espiritual, não deixe o seu povo, como alguns fazem. E pensa comigo, se há cerca de 2000 anos atrás já havia quem defendesse que você não precisava de uma família espiritual, quanto mais nos dias de hoje, em que uma frieza, em que uma fraqueza generalizada tem tomado muitas pessoas, tem tomado uma grande parte do povo que se diz ser povo de Deus, e que começaram a defender algumas coisas como eu não preciso estar na igreja, eu não preciso ter uma igreja, eu não preciso ter um povo. Querido, preste atenção em uma coisa. Eu não estou aqui nesse momento para defender uma denominação, uma visão, um ponto de vista, uma linha teológica, nem nada disso. Eu estou aqui para dizer para você o seguinte: a caminhada sozinho, ela é muito mais difícil. Quando você tem um povo, quando você tem uma igreja, quando você tem uma família espiritual, quando você tem a quem recorrer, tudo se torna mais fácil. Por quê? Porque aí passamos a viver aquilo que a Bíblia nos ensina e a um ajudar o outro, né? Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. E esse é o papel da igreja. Se a gente volta lá no versículo 24, nós vamos ver o autor dizendo o seguinte: e consideremos-nos em algumas versões e pensemos uns nos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras. Ou seja, nós auxiliamos um ao outro no desenvolvimento do nosso ministério, no desenvolvimento da prática cristã, no desenvolvimento da vida religiosa e também da vida com Deus, querido. Você não consegue, eu vejo muita autodidata dizendo por aí que estuda sozinho, que aprendeu sozinho, que leu a Bíblia sozinho. E quando nós olhamos a realidade do que está na palavra, nós vemos algo totalmente diferente. Nós vemos uma igreja que nasceu aos pés dos apóstolos. Nós vemos apóstolos que se desenvolveram aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a questão da cadeia da autoridade, do respeito àqueles que Deus levantou para presidirem, para governarem sobre a nossa vida de maneira espiritual, é importantíssima, biblicamente falando. Nós vemos Eliseu, que foi um grande homem de Deus, profeta, que recebeu porção dobrada a respeito da vida de Elias. E para desejar ter isso, ele andou com Elias. Nós vemos a Bíblia nos estimulando a uma vida de comunhão com a igreja. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E aí, o que nós vemos hoje?
Pessoas que se levantam para dizer: você pode ter uma vida com Deus e você não precisa de uma igreja. Você pode desenvolver relacionamento com Deus e você não precisa de um povo. Você pode desenvolver relacionamento com Deus e você não precisa estar no templo. E eu estou aqui hoje para dizer para você: se a gente for folhear a Bíblia, se a gente continuar citando e citando situações e exemplos e histórias e narrativas bíblicas aqui, a questão da comunhão com o povo de Deus é importantíssima para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento espiritual. Não abra mão disso. Não deixe o diabo te enganar. Ah, pastor, mas numa época de pandemia, como é que questiona isso? Ficou todo mundo dentro de casa e eu sei que muita gente enfraqueceu. Eu sei que muita gente esfriou. Eu sei que muita gente, inclusive, parou a caminhada, mas porque já não tinha uma caminhada firme antes. Já não havia encontrado uma família espiritual para se apaixonar, já não havia encontrado um lugar que olhasse e dissesse: esse é o meu lugar. Muita gente parou no meio do caminho, porque não entendeu o seguinte: igreja não é o templo, igreja somos nós. E eu concordo plenamente com isso, mas a igreja não sou eu sozinho. A igreja somos nós. A igreja é o ajuntamento dos santos nessa terra que estão caminhando para o céu, estão se preparando para um encontro com Deus na glória. E para que isso aconteça, você precisa ter um corpo espiritual para participar, sim. Você precisa ter uma família espiritual para cuidar de você, sim. Você precisa ter um povo para caminhar com você, sim. Pastor, e se vier a segunda onda da pandemia, não tem problema. Nós continuamos sendo igreja. Deus nos deu a graça de ter a internet nos dias de hoje. A CBR hoje mesmo está, se reunindo principalmente de maneira virtual, até porque estamos em busca de um propósito maior. E isso nos faz ser igreja, porque não dependemos de parede. Esperamos pelas paredes, sim. Temos uma expectativa pelo que Deus tem a fazer e cremos nisso, sim. Mas a igreja somos nós. Nos comportamos como igreja, dizimamos, ofertamos, fazemos a obra, fazemos ação social, continuamos exercitando a caridade, o amor ao próximo, fazemos tudo aquilo que fazíamos enquanto estávamos em quatro paredes. O que a igreja não pode perder é a noção de quem ela é. Então, se você está fraco, se você está sem uma família espiritual, se você não está caminhando hoje, se você não está cumprindo com a sua vida de cristão, eu vou dizer para você: se levanta outra vez. Que seja na CBR, que seja no lugar de onde você veio, que seja na igreja onde você parou. Levanta, toma uma decisão e vai caminhar de novo. Esteja ligado a uma família, a um corpo, a uma igreja. Não abra mão disso. Amém? Vamos orar? Pai, eu coloco essa vida nas mãos do Senhor. Essa pessoa que tem tido dificuldade na caminhada, essa pessoa que parou, Senhor, essa pessoa que está desanimada, que desistiu. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor auxilie nesse retorno, que essa palavra venha, ó Pai, alcançar esse coração e essa pessoa entenda, ó Deus, que ela precisa caminhar, que ela precisa ter uma família espiritual e que o Senhor a guie nessa escolha, que o Senhor o guie, ó Deus, nesse decidir de lugar onde ficar. Pai, em nome de Jesus Cristo, fortalece o seu filho, a sua filha que ora comigo nesse momento, dá a direção certa e Deus, em nome de Jesus, dá a nós o entendimento que precisamos ter de que nós somos a igreja do Senhor. Esteja conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e há de continuar ajudando.